Você já se perguntou quem eram os Amalequitas? Bem, eles eram mais do que apenas um povo antigo. Seu legado se estende muito além das páginas da história. Eles não eram apenas mais uma tribo nômade que vagava pelo deserto. Eles eram um povo definido por seu depleto. Fale sobre os Amalequitas. Eles eram mais do que apenas um povo antigo. Seu legado se estende muito além das páginas da história. Eles não eram apenas mais uma tribo nômade que vagava pelo deserto. Eles eram um povo definido por seus profundos oposição sentada a Israel, a nação escolhida por Deus. Desde o momento em que surgiram na narrativa bíblica, assumiram o papel de adversários, simbolizando hostilidade, rebelião e desafio espiritual. O nome deles se tornou sinônimo de inimizade em relação a Deus. Ao longo das Escrituras, eles aparecem várias vezes como um. Desde o início, os Amalequitas não gostavam dos israelitas, que eram o povo escolhido de Deus. Eles estavam sempre lutando contra eles, e eram um símbolo de todas as coisas ruins que as pessoas podiam fazer. O nome deles se tornou uma palavra ruim, e eles estavam sempre tentando impedir os planos de Deus. Se queremos entender os Amalequitas, precisamos olhar para a história deles. A Bíblia diz que eles vieram de Amaleque, que era filho de Esaú. Tina era esposa de Amaleque e tinha um filho chamado Amaleque. Tudo isso está escrito na Bíblia, no livro de Gênesis. Esaú, o primogênito, não parecia se importar muito com seu direito de primogenitura. Ele trocou por apenas uma única refeição. É triste pensar que a mesma falta de respeito pela aliança de Deus pode ter sido transmitida a Amaleque e sua família. Mas Amaleque e sua família também são descendentes de Esaú, e eles ainda sentem uma conexão com ele. Israel, os Amalequitas abrigavam uma hostilidade implacável em relação a eles. Como um povo nômade, os Amalequitas prosperaram nas severas regiões do deserto do Negev e na península do Sinaí. Seu modo de vida dependia de invadir e saquear, e eles rapidamente ganharam uma reputação por suas táticas implacáveis. Enquanto a maioria das nações antigas, Israel e os Amalequitas tiveram um relacionamento difícil. Os Amalequitas eram nômades e moravam nas regiões do deserto severo da península de Negev e Sinaí. Eles viveram invadindo e saqueando, e eram conhecidos por serem implacáveis. Enquanto a maioria das nações antigas lutava por terra, poder ou recursos, os Amalequitas pareciam motivados por outra coisa, um desejo de destruir. Eles não eram um reino estruturado com uma capital ou um governo centralizado. Em vez disso, eram invasores oportunistas que atacaram sem aviso e deixaram o caos em seu rastro. Mas o que tornou os Amalequitas verdadeiramente únicos foi deles. Eles não eram apenas perigosos por causa de sua agressão militar, eles também eram desafiadores com o próprio Deus. Muitas outras nações nos tempos bíblicos adoravam falsos deuses, mas nem sempre tentam interferir no destino de Israel. Os Amalequitas, no entanto, pareciam fazer sua missão de acabar com o povo de Deus. Isso não era apenas um político ou foi uma batalha espiritual, e é por isso que o julgamento de Deus contra eles foi tão grave. A oposição deles não era apenas contra Israel, mas contra seu plano divino. Enquanto exploramos a história deles, veremos como os Amalequitas desempenharam um papel definidor na formação da história de Israel, servindo como foi uma batalha espiritual, e é por isso que o julgamento de Deus contra eles foi tão grave. A oposição deles não era apenas contra Israel, mas também contra o plano divino de Deus. Ao explorarmos a história deles, veremos como os Amalequitas desempenharam um papel definidor na formação da história de Israel. Eles serviram como um aviso e um poderoso lembrete da justiça de Deus, fidelidade e vitória final sobre aqueles que estão contra ele. Com isso em mente, vamos dar uma olhada em um dos momentos mais cruciais da história, seu primeiro confronto com Israel após o Êxodo. A primeira batalha contra Israel é encontrada em Êxodo 17. 8. A primeira batalha contra Israel é encontrada em Êxodo 17. 6. Os israelitas haviam acabado de libertar-se de séculos de opressão no Egito, onde haviam sofrido sofrimento implacável sob o dublê do faraó. Mas pela mão poderosa de Deus, eles testemunharam um milagre,
Atravessaram o Mar Vermelho em terreno seco, apenas para observar as águas altas caírem de volta, engolindo o exército egípcio atrás deles. Agora, eles estavam viajando pelo vasto deserto, aprendendo a confiar em Deus Ele era tão gentil. Ele lhes forneceu comida e água, mostrando repetidamente que ele era o protetor e o provedor deles. Então, assim como eles estavam começando a confiar nele, surgiu uma nova ameaça. Desta vez, foi um teste de sua fé de uma maneira totalmente diferente. Do nada, os amalequitas lançaram um ataque surpresa a Israel em Refidim. Não houve provocação, não. Os israelitas tinham um bom motivo para atacar os amalequitas. Os israelitas não estavam procurando uma guerra. Eles nem tinham pisado em terras amalequitas. Mas os amalequitas eram implacáveis e oportunistas. Eles viram uma chance de atacar. Eles atacaram quando os israelitas estavam cansados, vulneráveis e ainda encontrando o pé como povo. Eles queriam acabar com eles antes que pudessem se transformar em uma nação. Esta não foi apenas uma batalha por terra. Foi um ato direto da agressão contra Deus. As pessoas que foram escolhidas entenderam como as coisas eram sérias. Moisés não hesitou. Ele pediu seu jovem e confiável assistente, Josué, e pediu que ele reunisse um grupo de combatentes e os conduzisse em uma luta contra os amalequitas. Este foi um momento que seria lembrado por um longo tempo. Foi a primeira vez que Israel, agora livre, foi em guerra. Foi também a primeira vez que Josué foi mencionado na Bíblia. Ele um dia subiu para liderar. Israel entrou na Terra Prometida, mas sua introdução na história bíblica foi como um guerreiro entrar na briga para defender seu povo. Moisés sabia que essa batalha não seria vencida apenas pela força militar. Ele entendeu que isso era mais do que uma luta física, foi espiritual. Então, em vez de pegar uma espada e entrar na batalha, ele subiu uma colina próxima, acompanhada por seu irmão Aaron e um amigo de confiança. O líder a chamou daquele colina. Moisés fez algo surpreendente. Ele levantou a equipe de Deus no ar. O que aconteceu a seguir mostrou uma forte verdade. Enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, Israel estava vencendo a batalha. Mas sempre que ele se cansava e os abaixava, os amalequitas começaram a assumir o controle. Isso era mais do que um plano militar regular. Era um sinal claro do poder da oração. A batalha assumiu o vale, e a verdadeira vitória estava sendo determinada na colina. Não se tratava de táticas ou números, era sobre dependência espiritual. Moisés levantou as mãos como um símbolo de oração, rendição e confiança inabalável na força de Deus. Mas Moisés era apenas humano e, com o passar do tempo, a exaustão se instalou. Seus braços ficaram pesados e ele não podia mais mantê-los levantados por conta própria. E é aqui que um momento notável em uma bela exibição de unidade e compaixão, Aaron e sua esposa uniram forças para ajudar Moisés. Eles gentilmente colocaram uma pedra debaixo dele, permitindo que ele se sentasse confortavelmente, e depois ficou de ambos os lados, segurando os braços para cima até o sol se pôr. Seu esforço combinado fez toda a diferença, e sua vitória compartilhada sobre os amalequitas tornou o momento ainda mais especial. Após a batalha, Deus falou com Moisés com um comando que garantiria que esse momento fosse lembrado para sempre. Em Êxodo 17:14 ele disse: "Por favor, escreva isso como uma memória em um livro. Diga a Josué que vou apagar completamente a memória de um Malik do mundo." Foi uma vitória muito especial para comemorar, e foi um momento importante na história. Deus decidiu julgar os amalequitas, o que significava que a história deles acabou basicamente. O nome deles um dia desapareceria da terra por ordem divina do Senhor. Ele disse que continuaria lutando contra Amaleque até o fim dos tempos. Em resposta, Moisés construiu um altar e o chamou de "O Senhor é meu banner." Os funcionários que eles seguravam em suas mãos não eram apenas um pedaço de madeira velho. Eram símbolo da força de Deus e do poder. Assim como os exércitos levantam banners em batalha para mostrar sua lealdade e identidade, esse altar se destacou como uma declaração de que o Senhor sozinho é o único Deus verdadeiro. A vitória de Israel foi realmente uma conquista notável. O que os tornou forte não era apenas sua bravura ou suas armas,
mas sua fé profunda e inabalável em Deus. A batalha em Refidim foi mais do que apenas mais um evento da história de Israel. Era uma lição emocionante que muda a vida em guerra espiritual. Isso nos mostrou que a vitória não vem de nossa própria força, mas dependendo totalmente de Deus. Isso nos mostrou o incrível poder da intercessão, a importância de ficar juntos e o amor e o apoio inabaláveis de Deus para seu povo. Este foi apenas o começo da longa jornada de Israel com os amalequitas, mas estabeleceu uma verdade duradoura que permanece relevante até hoje. Aqueles que estão com Deus podem enfrentar oposição, mas com sua ajuda, a vitória é sempre possível. A desobediência de Sol e o julgamento de Deus. 1 Samuel 15. 135. É tão maravilhoso saber que os israelitas se tornaram uma nação estabelecida. Eles têm um rei agora, e seu nome é Sol. Ele é o primeiro a ele. Amalequites, que conseguimos ver que tipo de rei Sol realmente era. Era justiça, porque os amalequitas haviam atacado Israel no passado e continuaram fazendo isso. A maldade é quando as pessoas fazem coisas ruins, o que é contra a vontade de Deus. A destruição deles não era ganhar ou se vingar. Tratava-se de realizar um julgamento que havia sido decidido há muito tempo. Sol preparou seu exército e decidiu fazer esse trabalho. Ele liderou suas tropas contra os amalequitas, e venceu. Mas então, no momento da decisão, Sol fez uma escolha que mudaria o curso de seu reinado. Em vez de obedecer completamente ao mandamento do Senhor, ele mostrou misericórdia ao rei Agog, o líder de Amalequite. Ele e seus homens também mantiveram o melhor dos gado, as ovelhas, os bois e os bezerros engordados. Eles preservaram cuidadosamente o que valorizavam em vez de realizar o julgamento total de Deus. Talvez Sol pensasse que estava tomando uma decisão razoável. Talvez ele tenha se convencido de que manter os melhores animais foi oferecido como sacrifícios para mostrar honra por Deus. Talvez ele tenha visto uma oportunidade de poupar uma mordaça, em fazer uma aliança em potencial ou em mostrar seu próprio tipo de misericórdia. Mas não importa quais fossem suas razões, fica claro que ele não seguiu o plano de Deus. E, você sabe, quando não seguimos as regras, é como se não estivéssemos realmente obedecendo a Deus. Naquela noite, Deus falou com Samuel, mas a mensagem não foi sobre bênçãos. Em vez disso, no 1 Samuel 15. Ele disse: "Sinto muito por ter feito Sol King porque ele parou de me seguir e não seguiu minhas regras." Essas palavras fazem Deus se sentir triste. Deus não muda de ideia como os humanos, mas essa afirmação mostra a tristeza que a desobediência traz ao seu coração. Deus havia escolhido Sol, dado a ele autoridade, e abençoou seu reinado, mas Sol havia se mostrado infiel. Agora, ele enfrentaria as consequências. No início da manhã seguinte, Samuel foi conversar com Sol. Quando ele chegou, Sol o cumprimentou alegremente, dizendo: "Bem-aventurado você ao Senhor." Eu segui as regras. Mas Samuel não estava enganado. Ele ouviu ao seu redor a evidência do fracasso de Sol, o sangramento de ovelhas e a perda de bois que deveriam ter sido destruídos. Percebendo que ele havia sido pego, Sol imediatamente começou a dar desculpas. Ele admitiu que os animais haviam sido poupados, mas insistiu que eles eram destinados a sacrifícios ao Senhor. Ele até mudou a culpa para o povo, alegando que foram eles que haviam assumido o despojo. Mas Samuel não foi influenciado. Ele entregou uma das declarações mais poderosas de todas as Escrituras, uma verdade que ainda tem peso hoje. No 1 Samuel 15:22 ele declarou que o Senhor se deliciava com ofertas e sacrifícios queimados tanto quanto em obedecer à voz do Senhor. Aos seus olhos, a obediência era melhor do que sacrifício e ouvir era melhor que a gordura dos carneiros. Deus não queria rituais religiosos vazios, ele não queria sacrifícios como substituto da obediência. O fracasso de Sol mostrou isso a ele. 22, ele disse que o Senhor realmente ama quando obedecemos e damos a ele os sacrifícios que ele pede. Ele disse que ouvi-lo é melhor do que dar os sacrifícios, e ouvi-lo é melhor do que dar a gordura dos carneiros. Deus não quer que apenas façamos rituais religiosos sem ouvi-lo. O erro de Sol não era apenas não querer desistir de seus animais. Era sobre seu coração.
Ele decidiu fazer o que achava certo em vez de ouvir Deus. Ele pensou que seu próprio julgamento era melhor do que o Senhor disse. Estar tão orgulhoso custaria tudo a ele. Samuel continuou a dar um aviso muito difícil em 1 Samuel 15:23. Ele disse a Sola: suas ações são tão ruins quanto desobedecer aos mandamentos de Deus, e seu orgulho é tão prejudicial quanto servir ídolos porque você ignorou a orientação do Senhor. Como resultado, o Senhor o removeu de sua posição como rei. O peso dessas palavras foi de partir o coração para Sol. Seu reinado, que havia começado com tanta promessa, estava agora enfrentando desafios. Ele teve a chance de mostrar sua devoção a Deus, mas ele havia que o que havia em vez de ter o que eu tinha quebrou uma regra e, desculpe-me. Depois de pensar que o perigo havia passado, amarrado em correntes assumiu que a amargura da morte estava para trás. Mas Samuel sabia que a justiça de Deus não estava completa. Sem hesitar, ele tomou uma decisão difícil de executar Ag, certificando-se de que o julgamento do Senhor fosse realizado. Este foi um grande momento na vida de Sol. Ele havia sido escolhido por Deus, mas rejeitou a autoridade de Deus através de sua desobediência. Por causa disso, o reino seria retirado dele. Samuel nunca mais viu Sol depois daquele dia, mas lamentou por ele. O capítulo termina com uma declaração preocupante em 1 Samuel 15. Quando ele tinha 35 anos, o Senhor olhou para trás e se sentiu mal por fazer Sol king sobre Israel. A história de Sol e os Amalequitas é mais do que apenas uma história antiga. Ele nos ensina algo importante que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Isso nos mostra que seguir as regras de Deus é muito importante. Não podemos alterá-los para fazê-los se encaixarem como pensamos que deveriam ser. Sol pensou que poderia obedecer a Deus por conta própria, mas no final, mesmo que ele tenha obedecido, ele não estava realmente obedecendo. Deus quer que confiemos nele completamente, mesmo quando suas regras parecem difíceis de entender. Israel cruzaria os caminhos com os Amalequitas novamente porque Sol não seguiu completamente as instruções de Deus. Os Amalequitas não foram completamente eliminados e continuaram causando problemas para Israel por muitas gerações. Isso nos leva a outro capítulo triste nesta história, a ascensão de um homem que odiava o povo de Deus e quase causou sua queda. Isso nos leva à próxima parte da história, a ascensão de Emon e sua tentativa de destruir Israel durante o tempo da rainha Esther. Você pode encontrar mais sobre Emon em Esther 3, é difícil de acreditar, mas 15.710 gerações vieram e se foram desde os dias do rei Sol. No entanto, o conflito entre Israel e os Amalequitas ainda permaneceu. Pobre Sol. Ele recebeu um comando claro para acabar com os Amalequitas completamente, mas sua desobediência permitiu que sua linhagem sobrevivesse. A partir daquele remanescente sobrevivente veio um homem cujo ódio pelo povo de Deus quase o levaria à sua aniquilação. O nome dele era Emon. Sua história, contada no livro de Esther, é mais do que apenas uma história de intriga política, é a continuação de uma história longa e complicada. O livro de Esther nos leva a uma jornada para os grandes tribunais da Pérsia, onde uma profunda batalha espiritual vem se desenrolando há séculos. O rei Assuerus, conhecido como Xerxes, governou um vasto império, estendendo-se da Índia à Etiópia. Entre seus funcionários mais confiáveis estava um homem chamado Emon. Xerxes elevou Emon a uma posição de grande poder, dando-lhe autoridade sobre todos os outros nobres. Este é um momento que é realmente importante para nós. O rei Agagite, filho de Emon, foi promovido e recebeu um trono acima de todos os funcionários com ele. Esse pequeno detalhe é realmente significativo porque mostra que Emon era um descendente direto de Agag, o rei de Amalequita. É como a antiga inimizade entre Israel e Amaleque não foi esquecida. Estava prestes a chegar ao seu ponto de ebulição mais uma vez. A ascensão de Emon ao poder veio com prestígio e honra. O rei ordenou que todos os funcionários reais se curvassem diante dele como um sinal de respeito. Mas havia um homem que recusou, Morai, um judeu que serviu no portão do rei. Morai não era apenas desafiador, ele era fiel. Ele temia a Deus acima de tudo, e se curvar a Emon era algo que ele não podia fazer em boa consciência. Esther 3:2 nos diz que Morai não se curvou ou prestou homenagem.
Emon ficou furioso. Seu orgulho foi ferido e sua raiva rapidamente se transformou em ódio quando soube que Morai era um judeu. Ele foi consumido por um desejo e por vingança. O que começou como insulto pessoal se tornou uma missão para destruir todo o povo judeu. Determinado a ver os judeus apagados, Emon criou um plano sinistro. Ele se aproximou do rei Ahasuerus e girou uma história enganosa para manipulá-lo para emitir uma ordem de execução em massa. 10 Ele disse que existem algumas pessoas por aí, espalhadas entre as diferentes áreas do seu reino. Eles têm suas próprias maneiras únicas de fazer as coisas, o que é ótimo, mas é um pouco diferente do resto do reino. Eles não seguem as leis do rei, e pode não ser o mais adequado para eles. Agora, é importante entender como ele apresentou seu argumento. Ele nunca mencionou os judeus pelo nome. Em vez disso, ele os pintou como um grupo que pode ser um pouco rebelde e não seguir as regras. Então, para o Império, a estabilidade veio na forma de uma proposta. On ofereceu ao Tesouro Real uma grande quantidade de prata em troca de permissão para exterminá-los. O rei, confiando no julgamento de On, entregou seu anel de sinete, permitindo que ele emita um decreto real irreversível. A ordem foi enviada por todo o Império, instruindo que em um dia específico, todos os judeus, homens, mulheres e crianças deveriam ser destruídos, mortos e... Irritado Amon, não houve apenas voltar para ele. Era a continuação do ódio que existia desde os dias da Amaleque. Mas enquanto Mon estava planejando a destruição, Deus estava preparando a libertação. Sem o conhecimento de Mon, a rainha Esther, a amada esposa do rei Assis, era ela mesma judeu. Ela havia sido criada por seu primo Morai. Ela manteve sua identidade em segredo, mas agora, com o destino de seu povo pendurado na balança, teve que chegar a um acordo com sua identidade. O segredo não poderia mais ser mantido. Quando Morai soube do decreto perverso de On, ele ficou com o coração partido. Ele rasgou suas roupas, vestiu um saco e lamentou publicamente. Ele enviou uma notícia a Esther, pedindo que ela vá ao rei e implore pela vida de seu povo. Mas Esther hesitou em se aproximar do rei não convidado. Foi um risco mortal, mesmo para a rainha. No entanto, a resposta de Morai foi um desafio e uma declaração de propósito divino. Esther 4:14 registra suas palavras e quem sabe se você não veio ao reino por um tempo como esse. Esse foi o ponto de virada. Esther tomou sua decisão. Ela pediu um jejum, buscando o favor de Deus antes de dar o passo perigoso de se aproximar do rei. Mas ela era sábia. Ela não correu para a missão. Em vez disso, ela convidou o rei Amon para um banquete particular, e depois outro. Ela era estratégica, esperando o momento certo para expor o esquema maligno de Amon. Enquanto isso, a arrogância de Amon, ele estava no seu ponto mais alto. Seu ódio por Morai cresceu naquela mesma noite. Ele estava chateado porque Morai não o ouvia. Então, ele ordenou a construção de uma forca muito grande, com 75 pés de altura, onde planejava executar Morai na frente de todos. Emon tinha certeza de que ele era todo-poderoso e que nada poderia detê-lo. Mas ele não percebeu que sua queda já havia começado. No segundo banquete, Esther finalmente revelou a verdade. Ela olhou para o rei e falou bravamente, dizendo em Esther 7:3, se você está se sentindo favorável a mim, rei, e se isso lhe agrada, peço que você deixe minha vida ser poupada e conceder ao meu povo seus desejos. Fomos vendidos, eu e meu povo, para serem destruídos, mortos e aniquilados. O rei ficou atordoado. Ele perguntou quem era responsável por uma trama tão perversa, e Esther apontou diretamente para Amon, declarando-lhe o inimigo. Naquele momento, o mundo de Amon desmoronou. O mesmo orgulho que o levou a buscar a destruição dos judeus agora era o que estava levando à sua queda. O rei ficou enfurecido e invadido em fúria. Quando ele voltou, viu Mon implorar desesperadamente por sua vida aos pés de Esther. Isso selou seu destino, pois parecia ser um ataque à rainha. Então veio a reviravolta final da justiça divina. Um dos servos do rei informou sobre a forca que Mon havia construído para Morai. Em uma reversão poética, o rei ordenou que Mon fosse executado na própria estrutura que ele havia preparado para outro.
O rei disse: aperte-o nisso. Então eles enforcaram Emon na forca que ele havia preparado para morir. Então a ira do rei, a ascensão de Emon e a queda. É uma história realmente poderosa que mostra como Deus é responsável pela história. Mesmo quando o inimigo parece estar planejando a destruição, Deus está sempre trabalhando nos bastidores para provocar libertação. Que Emon inteiro nede para o mal, Deus se voltou para o bem. O povo judeu, que já foi marcado para aniquilação, recebeu a vitória mais uma vez. A batalha, a história de Israel e Amaleque terminou com a justiça de Deus sendo servida, mas esse não foi o fim de Amaleque. O espírito de oposição contra o povo de Deus continuou aparecendo ao longo da história de diferentes formas e de pessoas diferentes. Agora, vamos recorrer ao capítulo final deste conflito antigo, a erradicação completa dos Amalequitas, colocando um fim ao seu nome para sempre. Você pode encontrar a erradicação final dos Amalequitas em 1 Crônicas 4. 42 a 43, quando chegamos aos eventos registrados no primeiro livro de Crônicas, a história de Israel passou por algumas reviravoltas e reviravoltas dramáticas. O reino ressuscitou e caiu, o exílio chegou e se foi, o povo de Deus experimentou julgamento e restauração. No entanto, apesar de todas essas mudanças, permaneceu um fio não resolvido, um remanescente de Amaleque havia sobrevivido. Os Amalequitas foram derrotados. Uma e outra vez, eles perseveram, mesmo que não fossem mais tão fortes quanto antes. A presença deles, que havia sido um símbolo de resistência contra Deus, estava chegando ao fim. A história deles, que começou com o ataque a Israel no deserto, estava prestes a chegar à sua conclusão nos dias dos filhos de Simeão. O ato final de justiça estava prestes a se desenrolar em 1 Crônicas 4. 42 a 43, lemos sobre como os filhos de Simeão, descendentes de uma das 12 tribos de Israel, corajosamente se deram a terminar o que havia sido iniciado gerações antes. A passagem afirma que alguns deles, 500 homens dos simeonitas, foram para o Monte Seir, tendo como líderes Patias, Naria, Rafia e Uziel, os filhos de Si. Eles corajosamente derrotaram o remanescente dos Amalequitas, que os Amalequitas haviam escapado, e eles moravam lá desde então. Isso significava que o último deles se foi. Eles eram um povo que antes era feroz e implacável. Eles haviam lutado contra Israel desde o início e agora finalmente se foram. Este foi um momento importante por mais do que apenas razões militares. Os Amalequitas não eram apenas mais um inimigo de Israel. Eles estavam como um símbolo de desafio contra o próprio Deus, e sua existência era um desafio constante para seu plano divino. A presença deles testou a obediência da nação em toda a história de Israel, do fracasso de Sol em cumprir o mandamento de Deus à tentativa de Jonas de aniquilar o povo judeu na Pérsia. Os Amalequitas eram uma fonte persistente de conflito, mas também eram uma prova do espírito humano. E agora, o julgamento que havia sido falado há muito tempo havia chegado à conclusão. Também vale a pena notar quem Deus escolheu realizar esse ato final. Simão não era uma das tribos mais proeminentes de Israel, muitas vezes ofuscada por tribos maiores e mais influentes como Judá ou Efraim. E, no entanto, não foram reis ou grandes guerreiros que concluíram esta missão. Era um grupo de 500 homens de. Nós costumamos pensar neles, mas os Amalequitas eram uma tribo importante. Isso nos mostra que Deus usa todos os tipos de pessoas para alcançar seus objetivos. Ser vitorioso em seu reino não é forte ou ter uma posição importante. É sobre obedecer a Deus e ser fiel. A destruição dos Amalequitas não foi apenas uma coisa única. Era um sinal da justiça e fidelidade de Deus. Quando Deus diz alguma coisa, isso acontecerá. Não importa o que. É fácil ignorar os Amalequitas, mas eles são uma tribo importante. O plano de Deus está sempre em ação, e não se trata de nossas forças humanas ou nosso status humano. É sobre ser obediente e fiel. A destruição dos Amalequitas era um sinal claro da justiça e fidelidade de Deus. Quando Deus fala, sua palavra chegará, não importa quanto tempo leve. O julgamento declarado no deserto foi finalmente cumprido no tempo das crônicas.
Os amalequitas podem ter pensado que haviam escapado de seu destino, mas, na realidade, seu fim já havia sido escrito. Sem poder, nenhum reino, e nenhum inimigo pode ser contra os decretos do Todo-Poderoso. Enquanto os amalequitas foram eliminados como um povo, o espírito que eles representavam ainda permanecem. Ao longo da história, sempre houve pessoas que, como Amaleque, optaram por ir contra Deus. Vemos isso de diferentes formas, como nações, governantes e até indivíduos que não querem seguir os planos de Deus. A guerra que começou no deserto não terminou com os filhos de Simeão. Continua no mundo espiritual. Amaleque pode ser longe, mas a batalha entre o bem e o mal, entre obediência e desafio, entre o reino, enquanto pensamos nessa última parte da história de Amaleque, podemos nos perguntar, onde estamos nesta batalha em andamento? Seguimos os planos e o tempo de Deus, ou nós, como Sola, escolhemos qual de seus mandamentos seguimos, pensando que apenas parcialmente obediente é bom. A história dos amalequitas é um belo exemplo de como o amor e a paciência de Deus podem nos guiar. Isso nos lembra que, embora Deus seja paciente, Ele também é justo. Ele pode adiar o julgamento, mas não ignorará o pecado para sempre. No final, o dele sempre prevalece. Se essa mensagem agitou algo profundamente dentro de você, se você viu a inegável mão de Deus se movendo pela história, não deixe que este seja o fim de sua jornada. Há tanta coisa por aí apenas esperando você descobrir, tanta sabedoria para ganhar e tantas revelações. Dê o próximo passo, assine este canal agora e faça parte de uma comunidade incrível que mergulha profundamente na palavra, descobre verdades poderosas da Bíblia e fortalece sua fé como nunca antes. Mas não apenas assista, me envolva. Aperte esse botão de inscrição e ligue as notificações, para não perder nada. Há muito por aí apenas esperando você descobrir, muita sabedoria para ganhar e tantas revelações. Você faz parte de uma comunidade próspera que mergulha profundamente na palavra, descobrindo verdades poderosas e fortalecendo sua fé como nunca antes. Você não quer perder um único ensino que muda a vida, que pode transformar a maneira como você entende o plano de Deus. Este não é apenas mais um canal, é um movimento, uma reunião de pessoas que estão com fome de verdade, comprometidas em crescer em fé e prontas para permanecer firmes na palavra de Deus. Adoraríamos que você se juntasse a nós, fizesse parte de algo maior e, juntos, continuassem esta incrível jornada de fé. Inscreva-se agora.